Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha do Tarde no Planeta, um livro do Leonardo Piana, de 2025, lançado pela Autêntica Contemporânea. Esse livro aqui, eu tô fazendo uma resenha extra dele, a gente tá numa terça-feira aqui, porque eu já fiz uma entrevista com o Leonardo. Essa entrevista está exclusiva só para apoiadores, para quem é membro do canal. Quem quiser me ajudar financeiramente, agradeço demais. E nisso eu falei, eu já vou ter que ler o livro para fazer a entrevista, então por que não fazer um conteúdo público, por que não fazer uma resenha aqui? E nisso cá estamos. Eu conheço o Leonardo do outro livro dele, que é o Sismógrafo, o primeiro romance dele que ganhou o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Esse aqui também ganhou depois, mas o Sismógrafo era da Maconda Edições, era de outra editora, agora sendo relançado pela Autêntica Contemporânea. Então tudo casou, a entrevista, a leitura do Tarde no Planeta, esse relançamento do Sismógrafo, que eu adorei, foi um livro muito legal. E nisso, cá estamos sobre o que é, enfim, o Tarde no Planeta. A gente vai acompanhar aqui 4 personagens principais, mas não é aquele tipo de livro que vai ter o foco em cada pessoa. A gente só tem 4 pessoas em destaque mesmo. A primeira é o Carlos que é o filho dessa família que a gente vai ter aqui. Ele que tem uma ansiedade climática, esse é o termo que eu vou usar para falar sobre o sentimento de apocalipse que ele vai sentir muito forte. Ele vê as notícias das mudanças climáticas e vai pensar, o mundo tá acabando, algo que a gente compartilha, né? Quem não tá enxergando a realidade aí é porque tá de olho fechado. Nisso, o Carlos, ele também vai ser GLS, ele vai ser o G, ele vai ser gay. E nisso vai ter um pouco dessa autodescoberta. E ele é filho da Diana, essa que é a principal relação. Essa relação mãe e filho vai ser muito importante porque a mãe não vai querer ter ele. Assim, não é que ela não vai querer ter, ela não decide interromper a gravidez nem nada do tipo, mas ela não tinha o sonho de ser mãe. E depois que ela é mãe, ela também não tem aquela coisa devocional da mãe coruja. Ela vai ser uma mãe um pouco mais complicada. Ela é uma poeta, ela é uma professora de escola, mas ela também é poeta. Ela também publica, e nisso a gente acompanha um pouco dessa carreira literária. Ela é casada com Ernesto, que é um contador, ele é meio blasé, ele é meio qualquer coisa, e nisso a gente também vai ter a quarta pessoa. A gente vai ter a quarta pessoa, que é o Sérgio que é o amigo da família, ele é o padrinho do Carlos. Ele vai ser o editor também da Diana, ele que vai ser responsável pela publicação dos livros dela e tal. Nisso a gente vai ver que tem alguma coisa estranha, mas eu vou comentar mais pra frente sobre essa questão do Sérgio. Mas as tramas principais do livro, agora que eu já falei das personagens, a gente vai começar o livro num dia assim que o Carlos acorda e fala: hoje que o mundo vai acabar. É hoje, eu tô com esse sentimento, olha só, é hoje que é o juízo final, vamos começar a perdoar tudo, pedir perdão, na verdade, né? E além disso, além desse dia em que o mundo vai acabar, que o Carlos tem essa sensação, a gente também vai acompanhar, esse dia vai ser meio alternado com o passado de todo mundo. A gente entende melhor como que essas pessoas foram parar ali, e é importante pensar que eles estão numa casa no interior, não sei interior de onde, eu sempre penso interior de Minas porque eu sou patriota com o meu estado, e nisso eles vão estar nessa casa que tem um quintal muito grande. É importante pensar que essa casa é um pouco uma personagem também, especialmente esse quintal, porque a gente acompanha essas pessoas só a partir do momento que elas chegam nessa casa, então é um passado, mas a partir de um ponto específico. Enfim, dei as minhas premissas, como que eu conto essa história, né? E como que eu vou começar a resenha, pelas minhas primeiras impressões. Você pode ter ouvido essa sinopse e ter se perguntado, tá, mas o que tem na história, assim, o que vai acontecer? Bem, na realidade é um livro com poucos eventos, eu diria que é um livro mais introspectivo, um livro que vai pensar mais numa contemplação, e eu gosto dessas imagens contemplativas, uma coisa mais natureza, um aprofundamento psicológico das personagens, eu gosto de estar dentro da cabeça das pessoas, senão eu não ia ler tanto. Mas nisso, eu acho que o livro estava meio morno. Eu acho que ele começa morno, eu acho que ele não está sustentando ali, seja pela linguagem que é mais poética, eu acho que não estava tendo nada sendo aprofundado. Eu escrevi várias vezes nas minhas anotações que eu estava meio apático em relação a esse livro, meio sem enxergar alguma tensão que me interessasse. E nisso vem um primeiro despertar, digamos assim, que é o Sérgio. Por quê?
quem que é esse homem que parece que mora com eles, ele passa muito tempo dentro da casa dessa família, e eu, nossa, amigo da família, eu acho que já não é uma categoria que faz sentido assim, não é mais tão lógico imaginar ele só sendo isso. Aí eu comecei a pensar, será que isso é um trisal? Será que ele é o pai biológico do Carlos? Será que ele tem um affair com algum dos três e só com um dos três? Eu fiquei assim, será que ele tem alguma coisa com a mãe? Ou com o pai? Ou com o filho? Comecei a inventar umas coisas mais mirabolantes e isso começou a me interessar mais. Nesse ponto do livro ainda não tinha explicado a história de origem dele, que eu já dei um pequeníssimo spoiler, que ele era o editor da Diana. Mas mesmo assim, veio alguma coisa foi despertada em mim, alguma coisa nasceu, floresceu. E aí, eu notei que isso também ficou um pouco morno. Aí eu fui tentar entender por que eu tava com uma dificuldade de achar que o livro não tava me pegando. E eu vi que tinha alguém no meio atrapalhando, e quem que era essa pessoa? Quem narra esse livro não é um desses personagens, é um narrador que tá ali em terceira pessoa, né? Uma pessoa que tá fora da situação, enxergando tudo, só que ele tem umas interações com o leitor, ele fala diretamente com a gente. E eu não gostei disso, eu chamei esse narrador de um narrador intrometido, porque eu não gostava das intervenções. Eu ficava, ai meu Deus, lá vem o chato falar. E eu pensava assim, fale por você, me erra. Tinha hora que ele falava um nós, assim. Tem uma frase que é, o resto desta imundície será de todos nós. E eu ficava, você não me representa, por que você tá falando por mim? Teve outra hora que ele fala assim, abre aspas, nós olhamos para ele e a mãe como se olhássemos para nós mesmos. E eu ficava, gente, quem que deixou você ter essa liberdade? Eu me senti alguém mandando outra pessoa parar de falar durante o filme, no cinema, sabe? Eu senti que era uma voz que eu queria silenciar. E nisso eu concluí que esse narrador me afastou das personagens. Eu queria ter um contato mais direto com essas pessoas, eu queria ser um pouco essas pessoas sem um mediador ali. E eu achei até um pouco engraçado que logo depois que eu acabei o livro, eu fui procurar saber um pouco mais dele, eu descobri que tinha uma entrevista em que o Leonardo fala justamente que o objetivo dele de ter esse narrador era aproximar um pouco mais o leitor dos personagens. O efeito foi totalmente o contrário comigo. Eu achei um pouco artificial esse diálogo. Não sei exatamente se eu tenho justificativas suficientes, mas eu acho que foram pontos colocados ali que para mim não faria falta nenhuma, na verdade eu acho que me deu essa distância. E falando de coisas que me afastavam, existe um outro ponto que eu acho que estava dificultando minha leitura nessas primeiras páginas, sei lá, no primeiro terço do livro, eu acho que teve uma dificuldade com a minha proximidade, que também tem a ver com a escrita do Lee. Existe uma questão nesse livro, pra mim, nessa obra, que é das nuances dele ser um pouco direto demais no que ele vai falar. Em alguns momentos isso é bem pontual mesmo, mas isso meio que se acumulou um pouco, algumas rebarbas no texto, que eu sentia que era ele reafirmando algo que já tinha sido falado. Eu acho isso muito delicado na escrita, porque como escritor, eu entendo que é muito difícil o equilíbrio entre você já ter passado uma informação e você também trazer algo que você quer dar um foco num detalhe. Eu acho que é muito difícil equilibrar isso, as pessoas que não escrevem não têm noção do quão difícil é você conseguir maneirar no que você está deixando evidente, no que você joga uma luz ali naquela cena. É muito difícil, mas eu acho que foi acumulando muito, e a metáfora que eu criei para explicar esse meu sentimento é que sabe quando você está indo de um lugar, de algum evento muito cheio, tipo um show, um jogo de futebol, eu falando que eu nunca fui num jogo de futebol. Tentei dar um exemplo que fosse mais abrangente. Mas sabe quando você está indo embora de um lugar e tem alguém te mandando ir numa direção, só que você só tem uma direção para ir? Sabe aquela pessoa da segurança que fica tipo, vai gente, segue aqui nessa direção. E você fica tipo, mas não tem para onde mais ir? Por que eu iria para outra direção? Sabe? Ficava aquela coisa do tipo, a escrita construiu um caminho para eu seguir,
e depois ela reafirmava, segue esse caminho. Então eu ficava, gente, mas não precisa reafirmar. E nisso eu trouxe alguns exemplos para tentar ilustrar isso. É muito difícil exemplificar isso num vídeo. Quando você está lendo o livro, você consegue sentir isso mais fácil. É mais fácil de conversar sobre esses exemplos. Mas eu trouxe 2 exemplos só para não ficar em branco, assim, só para não passar batido e eu tentar explicar um pouco melhor. Então vamos ler os exemplos. O primeiro da página 62. Eu ainda sei contar? Ainda sei. Terceiro parágrafo, vamos lá. Abre aspas. Conversavam num volume tão baixo que, mesmo quando Diana abria a porta para tentar escutá-los, com a desculpa de pegar um copo d'água, não conseguia entender o que diziam. A tristeza é uma língua muito difícil. Esse a tristeza é uma língua muito difícil tem um quê de frase de efeito, tem um quê daquela coisa que é interessante. Assim, eu acho a imagem não é de todo ruim, mas eu acho muito direto. Eu acho assim, a tristeza é uma língua intraduzível, a tristeza é uma língua que eu não sei falar. Sei lá, esse muito difícil nessa parte é o que eu fiquei assim, precisava. Próximo exemplo, não sei se eu vou conseguir ilustrar propriamente o que eu quero dizer, mas no fim do capítulo tem uma frase, abre aspas, quando voltou para casa, depois de dias no hospital, todas as flores tinham murchado em respeito à sua dor. Esse em respeito à sua dor, eu acho que parece uma rebarba, parece aquela coisa que fica ali e que dá vontade de cortar, porque todas as flores terem murchado já dá um efeito de um abandono que aconteceu ali. Se você quer definir que as plantas, as flores no caso, tem alguma ação também, que elas também estavam em respeito à dor do outro, eu acho que só falar que elas foram respeitosas, que elas estavam cabisbaixas. Existe outro jeito de falar esse detalhe que eu acho que não teria uma seta tão direta de falar em respeito à sua dor. Enfim, detalhes muito pequenos, eu não acho que é fácil realmente, eu tentei exemplificar para não ficar solto assim, mas de qualquer forma, acho que deu para explicar que durante o texto eu senti que existiam alguns detalhes que parecia a mais, parecia aquele a mais que causa um ruído. Enfim, mas para finalizar as minhas primeiras impressões, esse dia do apocalipse que o menino tem, também tem uma coisinha a mais. E o que é essa coisinha a mais? Coincidentemente, o dia que o menino acha que o mundo vai acabar é o dia que a mãe vai decidir contar um segredo, que a gente entende que é um segredo dos 3 ali, dos adultos da casa, e que ela vai contar sozinha. E a gente meio que acompanha ao longo do livro essa coisa de que a mãe vai falar alguma coisa para esse menino, pro Carlos. A Diana vai falar alguma coisa pro Carlos. Mas esse segredo, eu não acho que o livro se apoia nele para criar um mistério. Eu não acho que é tipo o Setembro Negro do Sandro Veronese, que é um livro que se apoia totalmente num segredo e que é uma coisa totalmente desastrosa. Eu acho que o livro fica horrível a partir do momento que o segredo não vai superar as expectativas, porque é muito difícil um único segredo ser suficiente, né? Eu acho que essa é uma estratégia narrativa, assim, quase fadada ao fracasso. Você depender de uma informação para um livro todo é muito difícil sustentar. Não é o caso aqui, mas esse segredo eu ficava assim, o que pode ser? É do tipo de livro que eu não conseguia pensar uma coisa que fosse tão mirabolante ou que fosse tão impactante. Não que um segredo precise ser tão impactante, mas meio que não me importava muito. A relação dos dois já não era muito boa. Então eu sentia que essa revelação do segredo não ia colocar muita coisa a perder também. Eu acho que não ia quebrar algo ali. Eu senti que era aquela coisa, a relação dele já tava meio merda, já tava meio estragada, assim, já não era tudo flores. Então vai vir um segredo que, tipo, vai queimar um pouco mais a mãe na visão do filho. Então, sei lá, só vai reforçar alguma coisa que já tá acontecendo. Então senti que esse tal segredo também não tava tendo um impacto muito grande. Essa foi a minha impressão da primeira parte do livro, basicamente. Eu sentia que tinha alguns pontos que me interessavam, mas no geral não estava me agradando tanto, não estava me pegando, não estava me cativando. E aí a gente vai para a segunda parte do livro, em que as coisas dão uma melhorada.
O que se destaca nessa segunda parte do livro, o ponto central dessa segunda parte, é a relação entre a mãe e o filho. A gente tem praticamente só isso sendo focado, e depois isso vai fazer com que outras coisas se desenvolvam. E o que eu achei? Que esse aprofundamento no ódio infantil pela mãe, na frieza dela, nesses aspectos das personalidades dos dois que vão interagindo ali, que vão se bicando e se batendo, isso fez o livro crescer muito, fez o livro realmente me interessar. E isso foi tão impactante que eu fiquei me questionando. A partir do ponto que isso virou o foco, todo o resto cresceu, ao meu ver. Especialmente a Diana ganhar destaque. Isso é algo que eu fico me questionando. Eu não queria que o livro fosse sobre ela, que ela fosse o único foco e não ela e o filho. Não sei se é o meu viés de gostar mais de personagens femininas. Mesmo que tenha sido escrita por um homem, eu acho que dessa vez eu vi uma personagem feminina que foi interessante, sabe? Porque homens normalmente têm essa dificuldade de falar de personagens femininas e criá-las. Mas aqui eu queria muito saber da Diana. E no que ela ganha destaque, a relação dela com o filho, eu senti que todo o resto ganhou um brilho. Fiquei me questionando se não teria feito sentido trocar essas duas partes, se a gente tivesse esse contexto antes e depois viessem algumas tramas, se depois viesse outras questões, tipo a autodescoberta do filho, de ser GLS, a questão da relação do Sérgio ali. Será que tudo não teria ganhado vida desde o início se essas partes tivessem sido trocadas? Fiquei me questionando, não que seja algo tão relevante, não dá pra saber como seria o livro de outro jeito, mas eu acho legal que como as coisas desenrolam, e eu fiquei tão feliz que o livro finalmente chegou, que o livro marca presença, finalmente ele estava me atiçando, eu queria saber das pessoas. O presente ganha muita vida depois que você entende algumas coisas do passado, como acontece em muito livro, e nisso outra coisa também se destacou, que é a poesia do texto. Eu acho que a poesia do texto vai se firmando melhor, eu consigo enxergar melhor as imagens, eu acho aquilo mais bonito. Eu gosto de alguns elementos específicos, como os pássaros ali, que tem um quê de relação da mãe e do filho, essa coisa do ninho, essa coisa do alimentar, a coisa da liberdade também de um pássaro que vai voar. Tem uma questão do coração, o coração batendo é muito forte nesse livro. Tem as pedras, tem essas pedras que vão ser essa dureza das pessoas, pedras que se soltam, os homens, os adultos, o Sérgio e o Ernesto, eles vão fazer escalada, o que também é algo que é um elemento interessante, um pouco diferente nesse livro. E o quintal, especialmente, eu acho que tem um quê de backyardigans aqui, no sentido... Vou explicar. Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Existe isso no livro, do quintal ser um bioma, ser todo um universo. É muito legal como que isso vai crescendo. E o alívio que eu senti, gente, o medo que eu tava desse livro não chegar a hora nenhuma, e eu falar, ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma resenha que eu não vou ter muito o que falar, mas ele chega, uma hora ele chega. Fico muito feliz que tem um bom desenvolvimento das tramas, essas coisas internas ali, a gente vai entendendo melhor por que elas estão complicadas, vem mais nós, a tensão chega de fato, e aí a gente chega no fim do livro, porque o livro é muito pequeno, o livro tem 170 páginas, então uma hora já chegamos no fim, assim, ele desenvolve bem e aí já tá muito perto do final. E o que eu achei do fim do livro? Nesse fim, eu gosto especificamente de como é mesclado o destino do planeta ao destino dessa família, que é um pouco não convencional. Eu gosto como essas coisas vão se alinhar e a gente enxerga finalmente a proposta do livro. Eu acho que ela demora um pouquinho a vir, demora, mas tudo bem porque ela chega. E isso que é importante, por isso que eu falo, gente, não desiste dos livros se você enxerga algum potencial, se você vê que tem como melhorar, pode melhorar, e isso acontece muito. Eu acho que eu conheço uma pessoa que abandonou esse livro, que eu acho que eu vou falar com ela para ela ler depois. Mas também, além desses destinos que vão
se juntar ali, o livro acaba com uma reflexão que eu não sei se eu gosto muito, mas eu associo isso à minha antipatia com a voz narrativa, que não vai embora. Na segunda parte, essa voz narrativa dá uma diminuída, o que eu adoro, mas ela volta no final, ela meio que... Ai, acho uma chatice, não uma chatice, mas acho ela chatinha. Acho que ela fica ali uma vozinha, uma coisa meio mosquito assim no ouvido. Eu não queria essa voz, já ficou bem evidente isso. Mas assim, é uma reflexão que não é de todo ruim, mas assim, não me pegou também. Eu acho que é fofa, mas enfim, qual que é a minha conclusão sobre o livro como um todo? Se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou te responder que apesar da grande melhora que eu enxergo nele, apesar de eu realmente ter começado a me interessar mais, ele acaba muito rápido também. Então, ele meio que passou por mim na rua, deu tempo de eu conseguir me acostumar, deu tempo de eu reparar um pouco nele, mas ele passou muito rápido também. Eu acho que foi um livro que eu comecei a conviver com as personagens, comecei a me afeiçoar mais a elas, mas depois que chega essa familiaridade, essa intimidade, ele acaba. Então foi meio difícil, eu acho que eu falei as minhas dificuldades aqui, acho que eu consegui explicar elas bem, mas é aquela coisa, desgostar com certeza eu não desgosto. A escrita dele, ela vai ganhar uma vida ali que eu aprecio bastante. E essas questões da linguagem, das rebarbas, das nuances que eu tava achando um pouco diretas demais, e isso vai, a segunda parte, dar uma aliviada muito boa nisso. Mas realmente é aquela coisa, cativada, eu falar, nossa, você tem que ler esse livro, não veio, infelizmente. Eu acho que eu tenho mais essa opinião em relação ao Sismógrafo, que é o primeiro livro do Leonardo, o primeiro romance dele. O Sismógrafo, eu gostei muito de acompanhar a história do Eduardo, a história dele voltar para a cidade natal dele depois de muito tempo, uma volta muito difícil, um caminho bem complicado de se percorrer. Acho uma história que foi mais, assim, aquela coisa que eu tenho no coração. Eu lembro das imagens, das fotografias. É um livro que realmente me pegou muito mais. Então, ter esse comparativo também atrapalhou um pouco, mas de qualquer forma, Tarde no Planeta, se você gostar de ler o Sismógrafo que está sendo relançado, porque ele ficou muito difícil de achar durante um tempo, agora que ele está mais acessível, eu acho que se você gostar do Sismógrafo, lê o Tarde no Planeta. Eu acho que também não vai ser aquela coisa que você vai perder seu tempo, porque os detalhes que eu apontei, que eu não gostei, eu diria que são mais particulares. Eu acho que essa voz narrativa, tem gente que não vai dar a mínima, isso pode não incomodar em nada várias pessoas, então eu acho que vale o risco. Essa é a minha conclusão. E fica o convite para você assistir a entrevista com o Leonardo, né, gente? Fiz uma entrevista lá só para membros do canal, mas me ajudar, gente, é muito barato, me ajuda com esse trabalho. E nisso eu também te peço para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para comentar alguma coisa, para ativar as notificações também. Te peço para me seguir lá no Instagram, lá no TikTok, @GiraTrinco nos dois. Também tem como ouvir tudo isso no Spotify, talvez você esteja ouvindo isso no Spotify. Que mais? Ai, Jesus. Também tem meu Clube do Livro, o Dream Club, que é o próximo livro, vai ser dia 7 de maio, um encontro online à noite, uma quinta-noite. O livro vai ser o Raízes Loiras, da Bernardina Evaristo. Quem tiver interesse pode ir lá no meu Instagram para tentar descobrir melhor. Você vê a sinopse do livro, você vê como você faz para se juntar ali. E é isso, gente. Um abraço e um beijo para vocês. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Um beijo.